Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero apresentar o meu amigo e irmão, presbítero Henrique Lima, ele que serve ao Senhor ali no Templo Central e nessa noite está sendo convidado para proclamar a palavra do Senhor. Os irmãos querem saudar o nosso amado irmão Henrique com a paz do Senhor. Vamos dizer amém? Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, já está com a oportunidade em nome de Jesus. Escute, igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, desde o profeta Isaías, filho de Amós, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto enchia todo o templo. E que acima havia anjos serafins, e cada anjo consigo, como ato de reverência ao Deus Altíssimo, carregavam 6 asas. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. De maneira que olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a congregação local está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém, igreja? Eu estou sentindo que o ambiente está propício para que a glória de Deus se manifeste ao nosso favor. Quero estender a minha gratidão a Deus por retornar a esta casa. Quero louvar também de forma tão especial pela vida do muito digno anjo, nosso amigo, nosso pastor, Antônio Carlos. Muito obrigado, meu pastor, pela confiança. Que Deus abençoe a todos os obreiros, que Deus abençoe os músicos, a todos os membros e congregados, os que visitam nesta noite e os demais outros que nos acompanham por meio do canal desta abençoada congregação. Os sedentos ainda de ouvirem a voz do Senhor por meio da sua palavra, por favor, em confirmação, levante a sua Bíblia para cima. Glória a Deus. Eu pedi ao Senhor uma palavra, e a palavra que o Senhor vivificou no transcorrer do dia de hoje no meu coração, encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. O texto fora lido na íntegra, mas me permita compartilhar convosco o verso de número 1 e a parte A que compõe o verso de número 2. Quem encontrou os 2 versículos bíblicos, por favor, diga comigo: achei o pão da vida. E discorre a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Verso de número 2, a parte A, que nos diz: e me fez andar ao redor deles. Amém, igreja? Amada igreja, noiva do Cordeiro, olhe para cá. É bem verdade que eu não sou um tanto quanto elegante o anjo dessa casa, o nosso pastor Antônio Carlos, mas eu preciso que olhem para mim. Todos nós sabemos de que quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este, nós somos repreendidos por meio do nosso Senhor. É de fato que nós não estamos aqui para ver o rostinho de quem está dirigindo, ou para ver o rostinho de quem está louvando, até o rostinho de quem vai estar pregando. Nós estamos aqui para glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Se Salomão nesta noite estivesse pregando no meu lugar, ele estaria nos dizendo, conforme ele escreve em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no verso de número 1. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. Muitas das vezes nós queremos culpar que o ambiente da igreja, quem faz é aquele que canta, aquele que prega, mas muitas das vezes quem faz a atmosfera espiritual da igreja é aquele ou aquela que já chegou para glorificar e exaltar aquele que é digno de toda honra.
Quando eu falo exaltar e glorificar ao Senhor, eu me lembro quando Deus falou por meio do salmista em Salmos de número 81, no verso de número 10, da seguinte maneira: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que Deus te encherá. Quanto mais nós dermos glórias e aleluia ao Senhor, Ele encherá as nossas vidas com seu poder e virtude, que ao qual tanto nós precisamos. Nós estamos aqui para ouvir uma palavra que é viva, porque todavia a palavra que nós ouvimos do Gênesis ao Apocalipse, ela é viva, conforme discorre em cartas aos Hebreus, no capítulo de número 4, no verso de número 12, quando o autor nos diz que toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Eu estou sentindo a graça de Deus de pregar para alguém nesta noite. Esta palavra que todavia que nós ouvimos é uma palavra que santifica, conforme Jesus fala em João de capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O que santifica a igreja não é Instagram, Facebook, WhatsApp, mas o que santifica a igreja são as escrituras sagradas de Deus. Semelhantemente, o que nos aviva é a palavra do Senhor. De fato, o profeta Abacuque, escrevendo no capítulo de número 3, no verso de número 2, ele diz da seguinte maneira: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra revelada para cada um de nós, conforme Ele tem trazido por meio daqui de quem já pregou, porque somente esta palavra que acalma a ansiedade, somente esta palavra que traz alegria à nossa alma. É por isso que em Provérbios, no capítulo de número 12, no verso de número 25, o autor diz da seguinte maneira: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra nós não encontramos em revista Veja, em revista Isto É. Esta boa palavra nós encontramos nas escrituras sagradas. É por isso que o salmista, escrevendo em Salmo de número 1, no verso de número 2, ele diz que o prazer do justo não está em Facebook, Instagram, WhatsApp, mas o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É esta palavra que nos mantém de pé. Se nós estamos aqui nesta noite, não é porque você tem um bom trabalho, não é porque você tem uma boa casa, não é porque você tem um bom carro. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque a palavra do Senhor tem nos mantido de pé. Eu preciso profetizar o que o Espírito de Deus está mandando. Somente aqueles que se encontram alegres nesta noite, levante as duas mãos para cima, por favor. Com toda educação, coloque no ombro de um crente mais cheiroso nesta noite. Se não tiver, pode colocar no ombro do pastor Antônio Carlos. Balança o ombro deste crente com carinho, por gentileza. Profetiza para alguém dizendo: tu não sairás daqui da forma que entrou, porque a palavra de Deus nesta noite traz vida para a tua alma. Amada igreja, noiva do Cordeiro, por favor, todos nós somos sabedores, ao qual conhecemos o capítulo de número 37 que escreve o profeta Ezequiel. Este capítulo de número 37 nos retrata ou nos traz da forma que a nação de Israel, o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, da forma que eles se encontravam atrofiados espiritualmente diante do Deus que servia. Mas nesta noite, me permita, por favor, eu não quero vos ministrar acerca da grande restauração que houve por meio da palavra do Senhor, mas o Senhor me trouxe, me revelou ao coração para ministrar à sua igreja nesta noite uma singela reflexão com o seguinte tema: as 3 lições do vale do profeta Ezequiel. Nesta noite eu quero extrair algumas
lições, e quem sabe estas lições podem encorajar a tua vida. Quem sabe estas lições podem ser lições que vai acalmar esta semana que se inicia, que é o qual você ainda não tem resposta para a mesma. Mas para que eu possa vos ministrar nesta noite destas 3 lições, é necessário regressar a alguns capítulos da Bíblia Sagrada e trazer à nossa lembrança o cenário antes da nação de Israel, o povo de Judá ser levado em cativo para a Babilônia. Todos nós conhecemos que Israel era dominada ou então governada por um rei chamado Salomão. Salomão, cujo qual fora filho de Davi. Este Salomão começara um ministério esplêndido. Salomão não pediu muita coisa a Deus, a não ser sabedoria do alto, para que pudesse governar a nação de Israel. Mas a Bíblia vai dizer-nos que no final do ministério de Salomão, ele começa a andar por outros caminhos. E aqui eu coloco um parêntese ao qual o Espírito de Deus já está mandando dizer a alguém: cuideis para que não começais no Espírito e terminais na carne. Como assim o que você quer dizer, irmão Henrique Lima? Quando a gente aceita Jesus, a gente lê Bíblia toda hora, a gente ora toda hora, a gente dá glória toda hora. Mas com o passar dos anos, a gente começa a esquecer das Escrituras e começa a esquecer do Deus que glorificamos, começamos a esquecer dos jejuns que a gente fazia. Então o Espírito de Deus nesta noite nos adverte: cuideis que comecemos no Espírito e terminemos também no Espírito de Deus. A Bíblia nos diz então que no final do ministério de Salomão, ele começa a se dar em casamento a outras mulheres. Por quê? Porque ele queria fazer aliança, ele queria aumentar o seu poderio. E naquele período, o homem, quanto mais se casasse com a filha dos reis, o seu reinado era tão poderoso quanto os demais outros. O texto sagrado nos diz que Salomão tivera 700 mulheres e 300 concubinas. Este período é o período da poligamia, quando o homem podia se casar com mais de uma mulher. Mas hoje nós vivemos no período da monogamia, que é um homem para uma mulher para o homem. O que passar disso é do capeta e Deus não abençoa. A Bíblia nos diz que então Salomão, ele começa a se dar em casamento, e estas mulheres que ao qual adorava deuses estranhos, e cada mulher que vai agora morando, residindo no reinado de Salomão. Salomão, aquele que levantara o grande templo do Senhor. Salomão, que é aquele que consagrou o templo do Senhor. Ele agora está se atrofiando por meio da sua fé. Salomão agora começa a levantar a deuses pagãos, começa a levantar astarotes, começa a levantar altares, e as suas mulheres começam a sacrificar, e a nação de Israel juntamente faz a mesma coisa. E Deus se manifesta a Salomão da seguinte maneira: Salomão, não será no teu período, mas no período que outro governar no teu lugar, eu dividirei Israel em 2 reinos. Olhe para cá para você entender o mistério de Deus. A Bíblia nos diz que então Salomão morre, e quem está vivo é o seu filho chamado Roboão. Mas antes de Roboão morrer, antes de Salomão morrer, a Bíblia diz que Salomão tivera colocado um homem que era um homem de grande estatura, um homem que fora sábio, era um jovem chamado Jeroboão. A Bíblia vai nos dizer que então este jovem chamado Jeroboão, ele indo pelo deserto de Israel, Deus levanta um profeta. Este profeta conhecido como profeta Aías, o Silonita. A Bíblia nos diz que o profeta Aías vinha com umas vestes novas. Ele tira sobre si as suas vestes e a rasga em 12 pedaços. Aí o profeta Aías diz para Jeroboão da seguinte maneira: Jeroboão, estica a tua mão. Então Aías coloca 10 pedaços do lenço que ao qual ele dividira das suas vestes, e diz: assim te diz o Senhor, ele te dará um reino e entregará em tuas mãos as 10 tribos de Israel. Mas como ele prometera a Davi, ficará também em Jerusalém 2 tribos, que for a tribo de Judá
Judá e a tribo de Benjamim, porque o Senhor disse a Davi que lá de Jerusalém o seu séquito ele nunca afastaria. A Bíblia nos diz que então Jeroboão ele recebe aquela profecia e Deus assim divide o reino em dois. Agora, para que nós possamos compreender, olhe para cá. Do meu lado está o reino norte, conhecido como Israel, cuja capital fora Samaria. Do meu lado está aqui o reino sul, conhecido Judá, cuja capital fora Jerusalém. No reino norte estão as 10 tribos e no reino sul estão as 2 tribos. No reino norte quem dirige é este jovem chamado Jeroboão, e no reino sul quem está dirigindo é o filho de Salomão chamado Roboão, com as 2 tribos. A Bíblia nos diz que então agora no reino norte, Jeroboão, tomado de medo, ele levanta imagens de vacas para que a nação de Samaria pudesse adorar, porque ele dizia: estes foram os falsos deuses que vos arrancou das terras do Egito. Aí Deus levanta o profeta Aías novamente para dizer: Jeroboão, a mão do Senhor virá sobre ti e sobre toda a nação do reino norte. A Bíblia nos diz que Deus então levanta um certo exército inimigo para trazer a correção. Este exército se chamava os assírios, e no ano de 722 todo o reino norte de Samaria fora levada para o reino assírio e nunca mais se vira. E este reino norte se perdurará por 200 anos. Agora a sua co-irmã, conhecida como reino sul, ao qual Judá, que é Jerusalém, estava assistindo de camarote. E o maior pecado que a nação de Israel cometia não era a prostituição, mas era a forma de adorar a outros deuses estranhos. Eu preciso dizer nesta noite, meu pastor Antônio Carlos, que Deus ele tem ciúmes de nós. Eu vou repetir: o fôlego de vida que nós levamos não é para adorar pastor, não é para adorar cantor, não é para adorar quem prega. O fôlego de vida que nós carregamos é para adorar aquele que é digno de toda honra e digno de toda glória. Eu estou sentindo Jesus na casa nesta noite. Olha para cá. Deus levanta o profeta Isaías, filho de Amós, e Deus diz da seguinte maneira: ô Isaías, fala para toda a nação de Israel que o meu nome é o Senhor, a minha glória a outro eu não darei, e nem meus louvores às imagens de escultura. Levante as 2 mãos para cima, por favor. Coloque no ombro de um crente mais alegre nesta noite. Balance este ombro com carinho, dizendo: se tu ainda está respirando, então este fôlego não é para murmurar, este fôlego é para adorar a Deus nesta noite. Escute: o reino sul, conhecido Judá e Jerusalém, estava assistido de camarote. E Deus falara por meio do profeta Isaías, filho de Amós. Deus falara por meio do profeta Jeremias, também filho de Ilquias, que a correção iria chegar, porque Deus ama, mas também Deus corrige o filho que ama. Aí Deus então diz por meio do profeta Isaías: eu levantarei Nabucodonosor e os caldeus, e vocês serão levados para o exílio babilônico. Olha para cá, regala os olhos. Este processo do exílio babilônico irá de acontecer em 3 levas, ou por que não dizer em 3 anos. O primeiro ano acontece no ano de 605, quando Nabucodonosor sobe a cidade de Jerusalém, sitia a cidade com os caldeus, e ninguém saía e ninguém entrava. A Bíblia nos diz que neste primeiro ano de leva, ocorrida no ano de 605, Nabucodonosor leva consigo os jovens mais inteligentes de Jerusalém, estando entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles são transportados para o exílio babilônico, mas a nação de Jerusalém não se arrepende. Eles continuam na prática, no pecado, e a próxima leva ocorrerá no ano de 597. A Bíblia nos diz que então Nabucodonosor está preparando-se para subir, mas antes dele subir, olhe para cá, por favor. Em Jerusalém tinha um jovem cujo nome se chamava Ezequias.
Ezequiel. Ezequiel tivera um pai que se chamava Buzi. Buzi, ele era nada mais e nada menos sacerdote do Senhor. Ele todavia entrava no santuário para sacrificar ao Deus vivo de Israel. Eu presumo, queridos músicos, que aquele menino Ezequiel, ele esperava o papai chegar em casa, meu pastor Antônio Carlos. Ele esperava que o seu papai Buzi, quando chegasse, quando se alimentasse, ele fosse descansar. Ele iria se assentar do lado do seu pai, iria perguntar: papai, como é servir ao nosso Deus no templo? Porque os nossos filhos, eles copiam o que os pais são dentro de casa. Nós, pais, somos um modelo para os nossos filhos. Quer um exemplo? Lá vai. Eu tenho um filho que é mais lindo do que eu, que se chama Samuel Henrique, tem 7 anos de idade. Eu estava preparando uma mensagem para ministrar em uma cidade próxima, meu pastor Antônio Carlos, querida igreja. Era quase 1h da manhã, evangelista. Quando eu me levanto da cadeira, o meu filho se assenta, pegando a sua Bíblia infantil. Eu pergunto: meu filho, o que é isso? Ele olha para mim, arregala os olhos e diz: papai, quando eu crescer eu quero pregar igual o Senhor. Então os nossos filhos, eles querem ser o que papai e mamãe é. Se os filhos veem a mamãe orando, dando glória dentro de casa, eles vão dar glória a Deus, aleluia. Se o papai e a mamãe não largam o smartphone, o filho também não vai largar. Mas se o papai e a mamãe não largam a Bíblia, as escrituras sagradas, o menino vai pegar a Bíblia, vai folhear e vai começar a ler os mistérios, e Deus vai começar a operar na sua vida. Semelhantemente era o profeta Ezequiel. Mas neste ano de 597, o seu maior sonho de ser sacerdote, ele não vai acontecer. Por que, Henrique Lima? Porque neste período de 597, Ezequiel é transportado mais com uma parte de Jerusalém para a Babilônia. E o Senhor já fala fortemente ao meu coração para profetizar na vida de alguém nesta noite. Quem sabe eu estou pregando para alguém que antes desta pandemia assolar a terra, tu tiveras apresentado a Deus vários projetos, vários sonhos. Isto no transcorrer do ano de 2019. Infelizmente a pandemia acabou, cessou e nada tem acontecido. Mas o Senhor nesta noite traz uma palavra ao meu coração para dizer à sua igreja que não é pandemia que vai impedir a glória de Deus sobre a tua vida, que não é pandemia que vai impedir os projetos de Deus, os desígnios dele de acontecer sobre ti. Levanta as duas mãos para cima para receber nesta noite, porque assim diz o Senhor: cairão-se as folhas, secarão-se as ervas, mas a palavra de Deus ao teu respeito, ela não vai secar. Passará os céus e terras, mas a palavra de Deus ao teu respeito, esta não passará. Porque as coisas que teus olhos não viram, que não subiram aos teus ouvidos, aliás, que também eles não ouviram e não subiram ao teu coração, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam nesta terra. Ezequiel agora é transportado para a Babilônia. É aqui que eu quero vos ministrar as 3 lições do vale do profeta Ezequiel, que está contido no capítulo de número 37, do verso 1 a parte A do verso de número 2. Ezequiel agora ele está residindo próximo às margens do rio Quebar, em uma localidade chamada de Tel Abib. E nesta noite, querida amada igreja do Senhor, todos nós sabemos que Deus levantara Ezequiel para ser profeta sobre uma nação rebelde. Ezequiel agora ele era mensageiro do Senhor, profeta do Senhor. Este Ezequiel, ele é um dos profetas que alegra muito a minha alma. Por quê? Porque ele é diferenciado de Isaías, ele é diferenciado de Jeremias, de Daniel, ele é diferenciado de Abacuque, ele é diferenciado dos demais outros profetas. Porque as profecias que Ezequiel passara para a nação de Israel era por forma de palmas, era por forma de danças. A Bíblia nos diz que Ezequiel, em um momento de sua profecia,
profecia, ele se deitara do lado direito por 390 dias, e do outra profecia que Deus trouxera ao seu coração, ele passara deitado do seu lado esquerdo por 40 dias. A Bíblia diz que este profeta Ezequiel, ele também tivera uma esposa e perdera a sua mulher, e não diz da sua linhagem se tiveram ou não filhos e filhas, mas o texto sagrado vai nos dizer que Deus o levanta para profetizar para a nação de Israel, porque os profetas que estavam profetizando naquele período, que não eram profetas de Deus, que não recebiam a revelação do Senhor, dizia da seguinte maneira: prepara tudo, porque a gente regressará para Jerusalém. Aí Deus dizia: não, Ezequiel, a minha palavra não está na boca dele, a minha palavra está na minha própria boca, eu dou a quem eu quero. E diz para a nação de Jerusalém que eles levantem casas, porque 70 anos irá de durar este exílio. Mas nesta noite, querida amada igreja do Senhor, olhe para cá. A primeira lição que eu quero vos trazer nesta noite, do vale do profeta Ezequiel, é de quem leva o profeta ao vale. Escute bem, quando nós falamos a expressão de vale, a nossa alma estremece. Se alguém nesta noite chegasse para mim, ou para o pastor Antônio Carlos, ou para qualquer obreiro, ou para qualquer irmão jovem, e dissesse: vamos dar uma volta no vale, a gente olhava para as perninhas e dizia: perninhas, para que te quero? A gente logo queria correr, porque vale nos representa dor, vale nos representa solidão, vale nos representa doença, vale nos representa uma perca, vale nos representa uma calúnia, vale pode representar várias coisas que não são tomadas de alegria. Vale muitas das vezes nem a esposa consegue fazer companhia, nem os filhos conseguem ser o teu companheiro, é só você e a tua sombra quando ela surge. Porque vale, querida amada, as igrejas do Senhor, nos traz desânimo. Vale, ela começa a atrofiar a nossa fé espiritual. Vale, muitas das vezes nos afasta dos caminhos do Senhor. Mas nesta noite o Senhor me trouxe para dizer à sua igreja: a primeira lição do vale do profeta Ezequiel é de quem leva ele ao vale. O profeta Ezequiel não foi para o vale por ele mesmo querendo ir, mas a Bíblia nos diz de quem leva o profeta ao vale foi o próprio Deus. Eu repito nesta noite, foi o próprio Deus que levou Ezequiel ao vale. O texto sagrado nos diz: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou ao vale. Olha para cá, muitas das vezes nós vamos ao vale por duas circunstâncias. A primeira circunstância é devido aos nossos próprios pecados. A primeira circunstância são devido às nossas falhas para com Deus que nós servimos. E quando nós vamos para o vale por meio deste intermédio, muitas das vezes não tem saída, a não ser por meio de um arrependimento na alma, para Deus usar de misericórdia e nos trazer a restauração. Mas também há uma segunda virtude e verdade, de que nós somos transportados ao vale pelo próprio Deus. Para quê? Deus nos leva ao vale também para testar e aprimorar a nossa fé. Eu vou entregar que papai está mandando. Deus leva cantor para o vale, Deus leva pregador para o vale, Deus leva pastor para o vale, Deus leva dizimista para o vale, Deus leva aluno de EBD para o vale, Deus leva professor de EBD para o vale, Deus leva para o vale quem Ele quer. Mas quando é levado pelo Deus, não se preocupe que o pão não vai faltar, as roupas não se estragarão, não se preocupe, porque Ele é fiel para se manifestar em uma coluna de fogo, para que a frieza do deserto não sucumba a tua vida. Não se preocupe que Ele é capaz em se manifestar em uma nuvem de glória, para que o sol escaldante não acabe com a tua vida. E se nesta noite eu estou pregando para alguém que está passando por dentro deste vale, assim te diz o Senhor: continue no glória a Deus, aleluia, continue vindo aos cultos, continue glorificando o nome dEle, porque na hora certa Deus resplandecerá a sua glória sobre a tua vida. Somente os que creem, levanta as duas mãos para receber. Levanta a mão lá em cima para receber. Assim diz o Senhor nesta noite:
Abacuque de capítulo 3, versos 17 e 18, lá vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não haja vaca, todavia a congregação evajota se alegrará no seu Deus e exultará no Deus da sua salvação. Só para fazer raiva ao diabo, abre a tua boca e glorifica a Deus nesta noite. Eu vou falar que papai está mandando. Vou falar bem baixinho para quem está do teu lado assim, ó. Se estás no vale... Não, mas fala com vontade, daqui a pouco a gente janta. Diga assim: se estás no vale, o negócio é não parar de dar glória. E cadê o primeiro para dar glória comigo? Cadê o segundo para dar glória comigo? Cadê o terceiro para dar glória comigo? Aí o diabo fica doido. Tu estás no vale, mas tu está dando glória. Tu estás no vale, mas tu não perde o círculo de oração. Tu estás no vale, mas não deixa de ser aluno da EBD. Tu estás no vale, mas não deixa de ser dizimista e ofertante da casa do Senhor. Tu estás no vale e não para de orar, porque você sabe, quem te levou ao vale não foi o homem, foi Deus, para aperfeiçoar a tua própria fé. Alegra o coração de alguém dizendo: espera só um pouquinho. Não, fala para duas pessoas: espera só um pouquinho. Porque assim diz o Senhor, Eclesiastes de capítulo 3, verso 1: debaixo dos céus, segundo os propósitos de Deus, há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de perder, há tempo de ganhar, há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. Assim diz o Senhor: o que é preparado para ti, o diabo não coloca a mão, porque Deus é contigo. A segunda lição, igreja. A primeira lição, não esqueça, de quem leva o profeta ao vale foi o próprio Deus, meu pastor Antônio Carlos. E se foi Deus que te levou no vale, eu preciso falar que papai está mandando. É porque ele está com saudade daqueles glórias que tu dava. Mamandai, anai. Se Deus te levou para o vale, é porque Ele está com saudade daquele tempo que tu abria a Bíblia para meditar. Estou sentindo Jesus aqui falando no meu coração. Se Deus te levou para o vale, Ele está com saudades daquele tempo que tu era crente. Porque quando a gente está fora do vale, meu pastor, a gente esquece de dar glória. Quando a gente está fora do vale, a gente esquece de ler as escrituras. Quando a gente está fora do vale, a gente esquece que até é crente. Quando a gente tem do bom e do melhor para comer em casa, a gente esquece de vir até os cultos. Aí tem um momento que Jesus, o papai, pega na mãozinha e diz: vamos dar uma voltinha no vale, porque o vale também é olaria de Jeová para trabalhar na vida de crente. Mas há uma segunda lição, igreja. A primeira lição, repita comigo, foi Deus que levou o profeta ao vale. A segunda lição, olhe para o texto. Além de Deus levar o profeta ao vale, Deus deu uma posição ao profeta. Isso aqui é profundo. Como diz os pregadores pentecostais, isso aqui é forte. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor, além de levar o profeta ao vale, Deus o colocou aonde, igreja? No meio do... Não, pode ficar melhor. Deus o colocou no meio do... Aí eu me perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, nós sabemos que o princípio é começo, meio e... Aí eu me perguntei, pastor Antônio Carlos, querido igreja, olhe para cá. O que eu vou falar para você, você não encontra no Google não. É o que o papai nos dá. Eu me perguntei: Espírito de Deus, por que o Senhor colocou o profeta no meio do vale?
Aí o Espírito de Deus falou assim ao meu coração: irmã, meu filho, se eu coloco o profeta evangelista no início do vale, eu estou dizendo para ele que o seu vale está começando agora. Segura o glória. Se eu coloco o profeta Ezequiel, minha irmã, no final do vale, o Deus já estava dizendo: tu entrou no vale e o teu vale já está terminando. E se eu coloco então o profeta no meio do vale, então eu sou Deus que digo a hora que começa e a hora que termina o vale. Eu vou falar bem baixinho para quem está aqui, quem está nos escutando, nos ouvindo por meio do canal, entenda. Cuidado com os falsos profetas que são levantados por si mesmo. Eu louvo a Deus porque o pastor desta casa tem cuidado com este púlpito. Mas o que tem de menino brincando com o sentimento da igreja, dizendo: santa, é hoje que Deus está te arrancando do vale. Aí a irmã sai daqui levitando nas asas do querubim. A irmã dorme. Quando a irmã acorda, a irmã percebe que o vale dela está pior do que ontem. Aí, em vez da santa botar culpa no profeta, vai botar culpa em quem? Em Deus. E diz: o Senhor falou que me tiraria do vale. Por que não tirou? Porque o profeta falou aquilo que Deus não mandou falar. Não precisa correr atrás de profecia. Ramanderei. Levanta as duas mãos porque eu estou sentindo Jesus aqui. Assim diz o Senhor: não precisa pular de igreja para ver com a igreja que faz mais milagres. Não precisa botar sal grosso na frente da tua casa. Não precisa colocar copo de água em cima da tua TV. Não precisa bater na porta da profetisa e perguntar o que Deus tem a te falar. Não precisa puxar o terno do pastor e dizer: e aí, Deus te revelou alguma coisa ao meu respeito? E o que precisa é se converter e ser crente, para que as profecias de Deus cumpram-se em cada um de nós. A segunda lição, que Deus colocou o profeta no meio do vale. E a terceira e última lição para a gente terminar, igreja, olha para cá, preste atenção. A Bíblia diz que o profeta está no meio do vale. E no vale, igreja, olha para cá, a gente não encontra coisas bonitas não, viu? No vale é diferente de você andar pela orla da beira-mar. No vale é diferente de você ir pelos shoppings da vida e ver as vitrines daquelas roupas que você gosta, dos calçados que você gostaria de usar. No vale a gente vê coisas que nos dá medo, nos faz medo. No vale a gente vê caixas torácicas. No vale a gente vê ossos. Não é um osso não, são vários ossos. No vale não tem ninguém para bater no teu ombro e dizer: tu é crente. No vale é só a gente para depender da voz do Criador. Mas a Bíblia diz que a terceira e última lição está na parte A do verso 2. Eu acho isso esplêndido. O profeta está no vale. Eu imagino que o profeta, ele quer parar. Você que está na galeria, porque quem está no vale, igreja, escute, dá vontade de chegar para o pastor Antônio Carlos e dizer: pastor, pega a minha carteirinha de membro, porque eu estou desistindo. Eu estou sentindo Jesus aqui falando com alguém. No vale não dá vontade mais de cultuar a este Deus. No vale a nossa fé não é mais como for outra hora, que dissestes a esta moreira: levanta-te daqui e lança-te lá, porque assim será feito mediante a vossa fé. Porque a fé, Hebreus 11:1, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas o vale tem atrofiado a fé. No vale é até difícil dar glória, minha irmã. No vale é até difícil orar a Deus. Mas Jesus está dizendo para alguém nesta noite, assim como ele disse ao profeta Ezequiel, que o Senhor disse: Ezequiel, eu te levei ao vale. Ezequiel, eu te coloquei no meio do vale. Mas Ezequiel, a ti te digo, começa a andar ao redor deste vale. Você não entendeu,
Ezequiel estava no local que não era propício para andar, porque o local era horripilante, era de medo, vários ossos. Mas a palavra do Senhor veio ao profeta e diz: Ezequiel, eu não trouxe você ao vale para você ficar parado. Eu te trouxe ao vale para você ir andar. E você não vai andar para dar volta perdida, não. Você vai andar para profetizar a minha palavra. Levanta as duas mãos para cima, por favor. Eu estou sentindo de Deus de falar isso para alguém. Coloque a sua mãozona no ombro de um crente que ainda está alegre e sensível com o toque do Espírito de Deus. Balance de forma carinhosa o ombro deste crente e diga: este vale não é para morte. Fale para alguém, por favor. Este vale não é para você acabar com a tua fé. Este vale não é para acabar com os teus sonhos e projetos. Este vale não é para acabar com aquilo que Deus está preparando para ti. Este vale não é para sucumbir a tua família e nem a tua vida espiritual. Mas este vale, assim te diz o Senhor: pandemia, queira ou não, portas de emprego fechada, queira ou não, mas neste vale vai andar tu e a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te fazer andar neste vale. Fala para duas pessoas aí, por favor: Deus vai te fazer andar neste vale. Vai, libera esta palavra profética para alguém. Deus vai te fazer andar neste vale. Deus vai te dar forças para andar neste vale. Fica de pé em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, se porventura tem alguém aqui no meio de nós, pode louvar, minhas irmãs. Alguém que está sedento, alguém que sabe que precisa voltar para este Deus do vale que fora com o profeta Ezequiel. Alguém que precisa se reconciliar com Deus. Alguém que queira aceitar a Deus, que queira ter Jesus na sua vida. Eu pergunto: cadê a primeira vida no meio de nós? Cadê a primeira vida no meio de nós que chegou nesta noite com a alma aflita, que chegou com o espírito abatido e sabe que precisa voltar, e sabe que precisa regressar para os braços de Jeová? Cadê você? Vem aqui correndo que a gente quer orar por sua vida. Lá vem a primeira vida. Cadê a segunda? Eu estou sentindo Deus do vale aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Isso, lá vem a segunda. Deus está dizendo: eu preparei este culto para ti, para marcar a tua vida, para marcar a tua história. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, porque Deus quer visitar a tua alma nesta noite. Venha, 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 venha. Aí na galeria, se tiver, pode descer. Aí na galeria, se tiver, pode vir correndo, que o pastor Antônio Carlos vai orar por sua vida. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Lá vem mais, lá vem mais, lá vem mais. É noite de salvação, é noite de restauração, é noite da glória de Deus. Já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glorifiquemos a Deus. E veio sobre nós a mão do Senhor, a mão de misericórdia, a mão de amor, a mão que guia, a mão que sustenta, a mão que conduz, está estendida sobre nós nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Glória a Deus, a nossa irmã está se reconciliando com o Senhor. A mão da restauração, a mão do perdão. Aqui está o Alain, que também é precioso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, aqui estão estas vidas, Senhor, diante de Ti. Tu conheces, Senhor, o levantar, o caminhar, o deitar.